O tão esperado encarceramento do ex-deputado cassado Eduardo Cunha finalmente chegou. Mas há coisas pouco claras nesse processo. A prisão traz a sensação de grande atraso, dúvidas sobre a condução da operação que a efetuou, uma gigantesca especulação sobre possível acordo de delação premiada e uma série de perguntas ainda sem respostas. Com esta prisão, a Lava Jato quer parecer não seletiva? Por que o Supremo Tribunal Federal levou tanto tempo para afastar o ex-deputado que, mesmo sob fortes acusações e na condição de presidente da Câmara, manipulou e retardou seu processo no Comitê de Ética e, igualmente, manipulou para abrir e conduzir naquela casa parlamentar um suspeito processo de impeachment contra Dilma Rousseff? No atual momento, havia fatos novos que justificassem a decretação da prisão preventiva do ex-parlamentar? Por outro lado, quantos podres segredos guarda este homem? Quem pode ser atingido ou poupado com uma eventual delação de Eduardo Cunha? Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. Para analisar as últimas movimentações da Operação Lava Jato, convidamos Arthur Scatolini, advogado, professor universitário, e Paulo Moreira Leite, jornalista. Bem-vindos. Obrigado. Preso pela Polícia Federal em Brasília, na quarta-feira da semana passada, o deputado cassado e ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, foi conduzido para Curitiba, onde se concentram as investigações da Operação Lava Jato. Figura com inegável capacidade de manipulação política, conhecedor como poucos da máquina parlamentar, um homem considerado pelos próprios pares como controverso e frio. É réu sob acusação de corrupção, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. O que significa essa prisão na conjuntura atual, política e jurídica no Brasil? Paulo. O impressionante da situação que a gente está vivendo é que parece que foi há 10 anos atrás que o Eduardo Cunha foi preso. Porque de lá para cá, as coisas andaram tão depressa. Quer dizer, mas, evidentemente, de Eduardo Cunha, evidentemente ele coloca a possibilidade do golpe dentro do golpe. Porque o Eduardo Cunha é o sujeito que fez o impeachment. É o sujeito que articulou a queda da presidente Dilma e foi poupado até que ele terminasse o serviço. Terminado o serviço, foi aceita a denúncia contra ele e imediatamente ele cumpriu essa coisa que era inevitável. Foi afastado. Né? Foi afastado, e foi preso sem nenhum motivo jurídico. Ele foi preso e a única razão da detenção dele ter ocorrido agora, eu acho que isso é uma coisa muito clara, é a credibilidade da Lava Jato. Manter assim, você tem Antônio Palocci preso, você tem José Dirceu condenado a mais de 20 anos, você tem o Marcelo Odebrecht condenado, e você tem Eduardo Cunha, contra quem, vamos dizer assim, contra quem tem o maior número de provas, solto. É um problema. Então, ele virou aquele troféu. Olha, não prendemos só petistas, não prendemos só... Prendemos também, nem empresários ligados ao PT, né? Porque não são todos empresários, são aqueles que você consegue demonstrar uma ligação ao governo, essa coisa toda aí, né? Bem, agora a situação mudou de lá para cá, né? A situação mudou porque, após a prisão de Eduardo Cunha, que tem uma ameaça evidente sobre o governo Temer e sobre o próprio Temer, sobre abrir as condições que o governo Temer fique inviabilizado, a gente está assistindo a uma guerra de grupos, de facções dentro do governo. Facções, nenhuma delas mais tem voto, porque são policiais, são juízes, são ministros do Supremo, são ministros, né, que estão guerreando, ministro da Justiça. Tem uma luta, assim, se a gente lê as histórias e períodos assim, de grande crise política, você vê que tem um momento em que é um contra o outro. Nós temos um momento do salve-se quem puder, que abre sim uma situação muito delicada do ponto de vista político, que eu acho que a gente tem várias questões colocadas, tem o golpe dentro do golpe, tem a possibilidade de emergência do fascismo no Brasil, uma coisa que a gente não pode ignorar,
porque a gente fica vendo o fascismo como coisa que a gente não gosta. Ainda bem que no Brasil ninguém gosta do fascismo, mas o fato é que o fascismo ele é um modo de ação política que está crescendo no Brasil. Tem pessoas que utilizam métodos fascistas, que é a violência, são atos, abusos, né, com um certo apoio de massa, que no Brasil é garantido pela mídia. A grande mídia está apoiando iniciativas desse caráter. Então esse é o grande risco que eu acho que tem no Brasil. Quer dizer... E de certa forma... A prisão do Eduardo Cunha tenta ser uma resposta que não é uma resposta. É uma resposta à ideia da seletividade. Então, nunca foi um homem ligado ao PT, nunca foi um homem ligado a esse campo democrático progressista. Então, estamos pegando todo mundo. Então, está dada, teoricamente, a resposta. Mas a resposta ela vem, de novo, no manual do fascismo. É uma prisão preventiva. Eu acho que é importante a gente observar o seguinte. Boa, professor, isso é importantíssimo. Comemorar uma prisão preventiva é uma falta de presença de espírito. Porque o sujeito não está condenado, o sujeito não exercitou seu direito à defesa. E aí não é uma questão de afinidade, de gostar ou não gostar, é uma questão de que, escuta, quando a pessoa deve ir à cadeia? Bom, tem direito constitucional para todo todos mundo, ou não tem para ninguém, tá certo? E de certa forma... E a Lava Jato é um exemplo recorrente disso, é um espaço de exceções. E quando Paulo fala de fascismos, o fascismo ele nasce na exceção. O TRF da 4ª Região tem uma decisão que deve ter um mês, coisa bem recente, onde ele fala, o Lava Jato é uma situação excepcional e na situação excepcional a exceção se justifica. O que a gente está dizendo? Exceção. É o fascismo. Professor, você sabe melhor que eu, só para lembrar, Carl Schmitt. Carl Schmitt. Exatamente. É o sujeito que diz, situações excepcionais exigem justiça de exceção. Explica um pouquinho isso aí, porque eu acho que eu... que a gente, em última instância, não vai adotar aquele critério que existe para o tempo da paz. No tempo da paz, a gente usa o critério da paz, no tempo da guerra, a gente escolhe o inimigo, e aí, senhores, para o inimigo é tiro, porrada e bomba, para citar a nossa grande filósofa Valesca. Então, do que a gente está falando? A gente está falando de uma abertura de um espaço absolutamente autocrático, de uma autoridade que não se deixa expor as suas fundamentações, porque as suas fundamentações elas valem aqui, mas elas não valerão lá. E, de certa forma, a pergunta que se coloca é, será que elas efetivamente não valerão lá? Quando, sei lá, amanhã alguém estiver dirigindo, atropelar alguém, até uma gota de sangue no para-brisa do seu carro, você está preso. Os corintianos presos no Maracanã. O que é. está acontecendo com eles? Eles estão presos. Aí eles permanecem presos. Permanecem presos. Os supostos terroristas na Olimpíada permanecem presos. Um deles foi morto. Vai para todos. Os meninos que foram presos, um delegado de polícia no estado de São Paulo, um sujeito que é bacharel em direito, falou assim, eles estão presos para averiguação. Senhores, prisão para averiguação, coelhinho da Páscoa e Papai Noel não existem no Brasil. Então, assim, a gente está diante de uma situação em que essa medida ela vai ganhando apelo, ela vai ganhando espaço. E, de certa forma, é importante a gente pontuar isso. Tem um texto recente que mostra isso de maneira muito clara, do professor Pedro Serrano, que ele fala, o projeto de Estado de Direito não é uma realidade, é um projeto. Por que a gente pode dizer isso? Ao longo de sua história sempre houve, por assim dizer, trincheiras de exceção. Então, quando a polícia é violenta, quando a polícia mata, isso é um resguardo, isso é uma reserva do Estado de polícia que está presente no Estado de Direito. O Pedro Serrano, inclusive, diz que no Brasil o estado de exceção é permanente, porque nas franjas da sociedade, na periferia, sempre houve estado de exceção. Tá Exatamente. Certo? No genocídio contra os jovens negros, etc., a violência policial nas periferias é estado de exceção. Nos surpreende agora o fato do estado de exceção, por dentro de um regime formalmente democrático, atingir o campo da política, o campo das instituições e tal, e num desmando institucional, né? E o assustador é, de certa forma, isso ser recebido com comemoração. Porque uma situação é a seguinte... Vamos pensar uma coisa, ele atinge o campo da política, quer dizer, tem uma coisa assim, o Brasil que tem direito à democracia,
que não é toda, é uma parcela do Brasil, uma parcela educada, uma parcela que tem renda, que tem dinheiro para advogado, né? Vamos simplificar. Sempre tolerou esse tratamento não democrático para a maioria da população. Uhum. Quando um governo que tenta produzir melhorias para justamente para essa parcela oprimida, abandonada, né, realmente tratada ali na pancadaria, né? PP, né, pobre, preto e puta, né, que são tradição né, brasileira. Quando vem aqui, é justamente aí que você vai dispensar a eles esse tratamento. Ou seja, você disse, é uma coisa meio... Tem uma metalinguagem. Né? Ali, né? Assim, quem sai em defesa disso está voltando para lá. Uhum. Né? Vou dizer assim, porque é isso que está acontecendo. Né? É uma coisa assim. O que reflete também uma coisa que do lado de cá, do lado de quem que se comprometeu com várias medidas de interesse popular, com distribuição de renda, combate à desigualdade, medidas progressistas, que fizeram com que as pessoas ganhassem 4 eleições presidenciais pelo voto, vamos dizer que é uma coisa única na história do Brasil e rara em qualquer país do mundo, não tiveram respostas para esta questão, para a questão do direito no sentido de ampliar o Estado Democrático de Direito lá para baixo. Então, essa é uma questão grave hoje, porque hoje isso é uma coisa que professor, a gente acompanha muito bem, que eu acho interessante assim, quando você quer fazer demagogia, você diz assim, não, mas vocês estão querendo que eles tenham um tratamento privilegiado, porque os pobres sempre foram tratados assim. O que sempre foi um despropósito. Exato. É como justificar a tortura, dizendo que ela sempre houve. Ah, então você pode torturar o sujeito de classe média que participou da luta armada, porque você sempre torturou o pobre que assaltava banco, por dinheiro, para comer. Está errado nos dois casos, quer dizer, mas a gente perdeu um pouco dessa discussão aí. Só isso que eu queria acrescentar. Eu acho que tem uma anestesia moral. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa reconhecer com muita objetividade. E a partir do momento em que a gente começa a comemorar, porque no final das contas, essa sensação de impunidade, ela vem junto com uma série de sensações absolutamente deletérias em relação à ação do Estado. Então, hoje eu estava dando aula, e aí dizia um aluno, o Estado não faz nada para mim. Aí eu, como que o Estado não faz nada? Hoje você tomou banho antes de ir para a faculdade? Hoje você veio de ônibus, veio de carro, a gente está aqui, você tem algum tipo de bolsa, algum tipo de apoio? Ah, não, tudo isso. Como é que o Estado não faz nada? As políticas públicas não interferem na minha vida. As políticas públicas sim interferem na nossa vida. Então, essa sensação de que o Estado é ausente, essa sensação de que não existe punição para quem é malfeitor, é, de certa forma, alguma coisa que se vende como uma justificativa para essa conduta de exceção. E a questão é a seguinte, muito bem, que se comprove. Agora, o que não dá para admitir, e isso é muito sério, é que gente remunerada e cuja estrutura é bancada com dinheiro público, venha dizer de um lugar de isenção, olha, isso aqui não aconteceu, isso aqui é uma mentira, isso aqui é uma fraude. Aí, de repente, aquilo que o sujeito diz com toda essa segurança que é uma fraude, aparece registrado em televisão, em vídeo. Do que a gente está falando? Em última instância, a gente tem a tentativa de destruir uma história, destruir uma reputação. E isso é muito ruim. Essa investigação que vira devassa. Não é uma investigação, eu vou achar tudo. Se eu for atrás da sua vida, alguma coisa errada, nem que seja na adolescência, um dia, você fez alguma coisa errada. Não tem quem não tenha feito. Então, assim, ou a gente vai buscar uma investigação de fatos, olha, tem aqui uma situação de um desmando, de uma irregularidade. E vamos investigar qual é o envolvimento que cada uma dessas pessoas tem aqui. E algumas coisas são extremamente interessantes. Por exemplo, muito se fala do BNDES. Né? O BNDES, por conta das liberações. Aí o sujeito vai, pega 3 parlamentares, 3 deputados, sei lá. As pessoas responsáveis pela liberação no BNDES estão incólumes na investigação. O que significa dizer isso? Eu pego por cima, eu pego de um lado. Agora, quem efetivamente decidiu não fez nada errado, como é que isso pode ser possível? Não, então, tem um elemento que eu acho impressionante. Hoje o jornal Valor Econômico fala de um acordo de delação Valor premiada, Econômico comprado integralmente pela Globo. Fala de um acordo de delação premiada entre o senhor Emílio Odebrecht, que é grande,
da Odebrecht, né? O pai do Marcelo Odebrecht, é o sujeito que sempre falou pela Odebrecht, mesmo não estando ali na operação, ele era o que comandava, né? Se reunia com Fernando Henrique Cardoso, também se reunia com Lula. Ele está fazendo já que o Odebrecht está envolvido em tudo, vamos supor que seja tudo verdade o que se fala sobre ele, esse senhor está fazendo um acordo de delação premiada que terminará em 1 ano de prisão, sendo 6 meses em prisão domiciliar e 6 meses em regime aberto. Eu vou dizer uma coisa, eu não tenho nada contra. Eu não sou um sujeito a favor de punição. Eu não sou um sujeito que acha que prisões longas, duras... Não, mas espera aí. Nós estamos falando de uma coisa que pessoas assim, que certamente têm menor responsabilidade. Certamente. Estão pegando 19, 21. Ou seja, nós estamos falando de uma outra coisa. A seletividade, que é uma seletividade que até uma caracteriza política e também de classe social. Claro, né? Claro. E nesse caso, assim, assim, nada contra, eu espero, eu sou a favor, assim, porque eu realmente não acredito nisso. Eu não acredito que seja penas longas melhor alguma coisa. Penas longas apenas diminuem a liberdade. Né? A gente já é o 4º país com maior porcentagem, maior população carcerária do mundo, e nada melhorou. Terceiro. Estamos para virar o terceiro, e nada melhorou. Alguém vai dizer que os crimes caíram. Já somos. Ou seja, então, eu desconfio de tudo isso. Mas eu queria falar de uma outra coisa, assim, que eu acho que é um elemento para falar dessa crise, que eu acho que é um elemento importante, porque ela aponta para esse futuro e que tem a ver, que é a economia. Nós já estamos com uma economia arruinada. Parte desse processo de destruição do sistema político implicou em quebra de confiança da capacidade do futuro, destruição do governo com prioridade com relação ao bem-estar do povo, né? Porque, né, que foi feito nos últimos desde 2015 para cá foi isso. E agora nós temos esse debate sobre a PEC 241. E aí eu vou falar uma coisa, quando a gente fala de fascismo, é bom lembrar que fascismo não é uma coisa que ocorre só no plano do direito e no plano do jurídico. Fascismo ocorre no plano da miséria. Sim. A Alemanha foi para o nazismo quando não tinha resposta para o desemprego. O Mussolini fez a marcha sobre Roma e derrubou um regime que já era um regime meio assim, né? Por quê? Tinha uma crise que a Itália não conseguia sair da sua crise. Então, e nós estamos agora programando assim, 2 décadas de crise, 2 décadas de recessão, 2 décadas de austeridade. Ou seja, nós estamos fazendo a política econômica que acentua e que conduz ao fascismo. A política econômica que impede o debate democrático, porque é a guerra dos desesperados, é a guerra dos vingadores, é a guerra dos ressentidos. Porque isso que está aí. E é isso que certamente está em jogo. E aí tem um elemento que a gente podia levantar, podia reparar numa coisa. Deixa só, antes de você levantar essa questão, para eu não perder aqui, a gente já tem várias perguntas. Vamos lá. E a pergunta, a primeira delas, da Amanda Pinheiro, tem a ver com o que estávamos dizendo antes, em relação à prisão do Cunha. Me parece que a resposta já está dada, mas só para confirmar, ela pergunta o seguinte: a prisão do Cunha pode significar uma mudança nos rumos da Lava Jato? Chegou a hora dos outros? Não. Isso, de certa forma, é muito complicado porque é futurologia, né? A gente não tem como cravar isso. Agora, não tem nenhum indício nesse sentido. Se a gente pensar condutas que foram praticadas pelo tesoureiro de um partido e de outro, quando é de um partido é crime, do outro partido não tem problema. No caso, vamos assim, na prisão do Antônio Palocci, você tem 20 páginas sobre o esquema do Odebrecht no governo de São Paulo. Você tem personagens que são tratados por apelido. Né? Você tem o Careca do governo de São Paulo. Você tem o Santo no governo de São Paulo. Você tem um tal de PN, que é muito amigo do pessoal do governo de São Paulo. Você sequer se deu o trabalho. E olha, é só uma conversinha, vai. É só um bate-papo. É só aquela velha coisa que ele tira de filme americano, né? Vai tomar um uísque ali no boteco, você descobrir quem é o Careca, você saber que e do jeito que as pessoas estão falando, vamos dizer assim, que não está difícil. E está tudo parado. O que a gente... Eu acho saudável, professor, que as pessoas tenham essa expectativa de que a justiça é justa. Eu acho saudável. Mas vamos falar, há momentos que a gente tem que reconhecer como uma ilusão. Sem dúvida. A gente desde, assim, a ideia de que, olha, é para todos, vem nos julgamentos políticos recentes, desde da P 470. Não, nós estamos ali. Não, é uma coisa contra a elite. Não, vamos pegar os ricos e poderosos. Acabou. O PSDB,
o PSDB, que tinha um esquema anterior, muito mais tradicional, em Minas Gerais, até agora não tem uma pessoa condenada. A maioria vai ser tudo, tudo vai prescrever. Ou seja, é disso que nós estamos falando. Então, desculpe, nosso ouvinte, não é outro lado. Eu acho que, dona Amanda, eu acho que, bem, eu acho que criou, felizmente, a reação e o protesto contra os abusos, contra as medidas de exceção, levou a uma medida dessa, que não significa nada. E tem um ponto que a gente precisa falar, professor, não sei se eu concordo, é o seguinte, a vingança é o consolo dos derrotados. Ficar feliz com o que está se fazendo com Cunha é de quem já perdeu, e perdeu até a esperança de consertar. Não. Acha que não tem mais o que ganhar? Então é o seguinte, nós nos ferramos, ele também vai ser... Não é assim que a gente ganha política. E tem uma coisa aí que eu acho que é importante a gente registrar. Pouca gente bate nesse ponto, né? Hoje em dia, a 13ª Vara Federal de Curitiba só julga esse caso. Isso é, inclusive, um perigo para a própria jurisdição de maneira geral. Porque o que acontece é o seguinte, vamos imaginar, ele é um juiz duro. É um juiz linha dura, tem muitos por aí. Então, se ele é um juiz linha dura, ele vai ser linha dura com todo mundo. A gente tem um mecanismo de controle para saber que este juiz é um juiz que faz a mesma coisa sempre. O que não dá para a gente admitir, e aí a gente sente cheiro de exceção, é um juiz que é linha dura com todo mundo e, de repente, quando ele vai julgar o responsável pelo massacre do Carandiru, porque eu acho que a gente não tem que fulanizar a coisa. A gente tem que entender o fenômeno. Ele vai julgar o responsável pelo massacre do Carandiru e falar, não, aqui não teve massacre. Quem rouba um salame a gente deixa guardado 6 anos. Agora quem vai lá mata 111, coitado, estava com medo. Então do que a gente está falando? A gente está falando de critérios diferentes. Toda a lógica da justiça e tudo que a gente espera, quando a gente pensa numa justiça justa, é a justiça que se valha... Exatamente, ela vai se valer de critérios. Quando a gente não tem sequer condição de aferir o critério do magistrado, porque ele só julga uma coisa, ele só vai julgar uma vez, daqui a 20 anos pode ser que ele julgue outro. Só que daqui a 20 anos, eu espero que ele tenha mudado. É mais natural situação do mundo que daqui a 20 anos a gente muda, a gente evolui, claro, né? Agora, do que a gente está falando? A gente está falando de um Supremo que cada vez mais regride no que diz respeito às garantias. E isso acontece com autorização de cumprimento de pena antes do trânsito em julgado. Isso acontece em tantas outras situações até um pouco mais cotidianas em que se tergiversa na proteção de direitos. Eu acho que assim, é uma tendência de que a justiça... Então, nessa mesma linha, o Tiago Alcântara e o Walter Santos perguntam o seguinte: se possível, gostaria de saber por que tanta diferença de tratamento entre políticos de um lado e de outro, a direita e a esquerda, né? Ou do PT e da direita. Tem uma explicação que E só uma coisinha, porque a outra pergunta tem a ver com isso também, então eu vou juntar uma na outra. Por que o Gilmar Mendes, STF, agora que Cunha foi preso, já está dizendo que as prisões preventivas precisam de limites? Então, é muito engraçado a gente olhar para a história pensando nisso, né? Tem uma construção pretoriana que tinha largo trânsito no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que prisão preventiva tem que durar no máximo 80 dias, ressalvadas situações absolutamente fora do padrão. 80 dias. Essa era mais ou menos a... Essa era a diretriz, tá, porque não existia uma previsão legal expressa, mas se somavam alguns prazos do Código de Processo Penal, chegava aos 70, e aí acrescentava mais meia dúzia, porque, veja bem, pode ter um feriado, então se falava em 80 dias. Hoje em dia, e isso já é antigo, isso já é velho, as pessoas ficam nessa prisão preventiva para sempre. Existe uma explicação, de certa forma, oficial, de que a Lava Jato investiga o governo. Se ela investiga o governo, ela vai investigar somente um lado da história. O que já me parece um modo de investigação fascista. Absolutamente fascista. É devassa. Não, e supor que o governo no Brasil, no caso do Executivo Federal, é um partido, né? Não.
quando você dá um objetivo político para a justiça, né? Você está usando a justiça. A justiça deixou de ser a justiça. Ela tem uma meta política. Ela virou, em vez de você fazer a política pelo voto, né? Você tomou conta daquele aparelho, tem os juízes, tem os amigos, vamos lá. E pensar em investigar o governo não faz nenhum sentido do seu ponto de vista penal, porque a conduta acontece, eu não sei se é do governo, é da oposição, até porque, eu acho que o Paulo já levantava isso, a colcha de retalhos que a gente tem é tão caótica que às vezes o sujeito é da oposição, se ele tiver alguma influência, tiver alguma liderança, ele manda muito mais que muita gente do governo. O cara manda, o Eduardo Cunha, ele era um sujeito meio do governo, meio não do governo, não sei o que lá, ele mandava muito mais que o líder do governo sob diversos aspectos. Não, e se você olhar, quer dizer, você teve no final do governo Dilma, o PMDB tinha mais ministérios no governo do que o PT. Sem dúvida. Tá certo? Porque o partido do governo tinha menos poder na esplanada e toda a coligação, o tal do presidencialismo de coalizão, produziu um conjunto enorme de concessões às bancadas evangélicas, ao agronegócio, etc, 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 para poder manter ali um mínimo de governabilidade. Foi assim durante o primeiro mandato da Dilma, sobretudo a partir da hora que ela começa a ter mais dificuldades, que é meados de 2013, tá certo? E vem aí, você vai dizer que se você vai investigar o governo tem que ser investigado na sua composição. A sua composição mistura executivo e legislativo e tem uma série de partidos. Quando investigar o governo já é meio um absurdo, porque a justiça não existe, é tribunal de exceção. Investigar o governo é quando você tem uma revolução, você pega lá Maria Antonieta, pega o rei, né? Um vai para a guilhotina, a outra vai daqui a pouco, porque nós estamos encerrando um regime. Bem, isso não ocorreu, não é disso que se trata, quer dizer, tem então, mas aqui eu queria voltar um pouco no negócio do Gilmar, porque eu acho uma coisa interessante que está acontecendo, que expressa o risco que o Brasil está enfrentando. Porque, na verdade, o Gilmar era um dos grandes aliados do Moro. Assim, as sessões da Justiça Eleitoral que julgavam as contas da Dilma, claramente era uma dobradinha, vai da Lava Jato para cá, vem lá da campanha, das finanças da campanha. Era claramente ali um quadro de um jogo de basquete. De repente mudou. Por que mudou? Porque a coisa ultrapassou. Realmente, assim, a Lava Jato, no seu afã, né, de pegar um partido, ela está pegando os outros. Então está ficando difícil você sustentar a seletividade, está ficando complicado. Você pega o Eduardo Cunha, o que o Eduardo Cunha vai falar? Será que ele não vai falar nada? Você pega várias delações premiadas, você pode manter o apelido Careca por um mês, por 2 meses. Você pode manter o apelido Santo. De repente aparece uma história lá que aparece o Aécio Neves, que é um dos mais citados na Lava Jato. Então, o que está acontecendo? O sistema político tradicional, não é só o Partido dos Trabalhadores que está sendo atacado. O sistema tradicional está sendo atingido. Você pode inviabilizar essas candidaturas, porque você está dizendo para o povo que agora só queremos políticos limpos, agora só tem gente honesta, e os honestos estão presos. Bem, então você está criando um problema. E o Gilmar é a expressão, vamos dizer assim, ele é a expressão da política tradicional brasileira na justiça. Ele foi advogado-geral da opinião do Fernando Henrique, foi nomeado pelo Fernando Henrique, é o sujeito que, em 2012, fez uma acusação jamais comprovada, mas milhões de vezes repetida de que o Lula estava querendo chantageá-lo no julgamento da P-470, que as pessoas chamam de mensalão, né? Ou seja, ele é um quadro desse sistema, é um sujeito assim, central. E esse sujeito, por quê? Porque a coisa pode ir além. É como 64, chega uma hora, você pensava que só ia caçar Brizola, Arraes e Jango. De repente pegaram Juscelino e Lacerda. Opa! Essa questão, é esse o risco, porque você está perdendo o controle. Porque as pessoas que estão disputando o poder hoje, elas não querem saber, elas estão indo para a força. São medidas que é o que está acontecendo, você pega e pega. Mas sob esse ponto de vista, eu acho que é extremamente interessante a gente conhecer a própria inspiração do responsável, que é a Manipulite. O que aconteceu na Itália? Mãos limpas na Itália, né? Exatamente, a Operação Mãos Limpas levou a Itália para onde? Para o colo do Berlusconi. Acaba com o Partido X, acaba com a democracia cristã, acaba com o Partido Socialista. O Partido Socialista, que era o partido do primeiro-ministro, o craque, que era menor que os democratas cristãos, mas era o partido do primeiro-ministro, acaba com os dois e vira Berlusconi.
o presidente, o primeiro-ministro. Do que a gente está falando? Limpa a política tradicional, aparece um empresário. Quem que é o Berlusconi? É o gestor. A eleição de São Paulo, como sempre, de certa forma, uma vitrine disso que... Um microcosmos de um macrocosmos. Exatamente. E aí, o que a gente tem? Esse gestor que vai lá fazer o quê? Negócio. É um sujeito que não é da política. E veja... Teoricamente, né? Sim. Tem gente que faz lobby, eu quero fazer a política no sentido econômico. E de certa forma, no pior sentido. Claro, ele vem de interesses. E do dele, né? Não é assim. Não é, todo mundo na política está defendendo interesse, mas né, qual? A grande questão é essa virada da Mãos Limpas, ela é fundamentada onde? No império da mídia. E aí que a gente vê aqui? O vazamento. Como é que é esse vazamento? Ele é seletivo, eu vazo um pedaço, eu vazo aqui, eu não deixo sair tudo. Eu vazo sempre para os mesmos, eu vazo em conluio com porque é sempre a mesma emissora, para as mesmas revistas, e sempre num determinado horário, sempre com o mesmo alvo, enfim. E isso é uma coisa, de certa forma, assustadora, porque se isso é secreto, né, aí qualquer pessoa que pensa em combater a corrupção fala assim, bom, se isso é secreto, está vazando com essa frequência, a autoridade que é tão honesta tinha que apurar, né? Não é possível. Pegou todo mundo pelo pescoço, será que ela não consegue achar esse vazador, gente? Não. O primeiro grande, isso é um fato histórico que convém, o primeiro grande, vamos chamar de investigação interna da Lava Jato que veio a público, envolve a Polícia Federal, quando vai um delegado de fora para investigar os vazamentos. E ele acaba descobrindo lá dentro, na Polícia Federal, isso está escrito, está documentado, né, um sistema de autoproteção de todos os delegados, que incluía grampo em cela, coisa que não podia, que incluía várias outras coisas, que era o quê? Que era um sistema ali, eram todos os delegados que, nas suas redes privadas, faziam críticas que não precisavam ser feitas ao Lula, a Dilma, ao governo. Ou seja, a equipe policial que comandou a Lava Jato desde o início é uma equipe antipetista. Então é um dado. Todo mundo tem o direito de ser antipetista. Mas quando você coloca um núcleo antipetista comandando uma investigação que vai ter uma evidente característica política, você está fazendo alguma coisa. Você sabe onde você está chegando. Você sabe onde você vai chegar e por que você só vai chegar naquilo. E aí, eu acho que é extremamente importante a gente entender que em última instância, a mídia acaba mostrando disso. E quando a gente compara a informação objetiva com a percepção do eleitor, é mais do que evidente o porquê disso. Você pegar a informação objetiva, quais são os partidos com mais candidatos barrados na ficha limpa? Vai lá encontrar, se a memória não me trai, o primeiro lugar é o PSDB, depois vem o PMDB. Qual é o partido mais corrupto para as pessoas? É o PT. Que tem menos denunciados na própria Lava Jato. Pois é. Menos em relação ao PP, PMDB. Não, ou seja, você tem uma construção ideológica que não corresponde aos fatos, assim, básicos. Básicos. E eu estou falando de informação que é da justiça. Não estou aqui pegando, vou fazer aqui, construir uma teoria sociológica. Então, isso é um problema sério. A justiça, ela assumir esse discurso e falar, não, a gente está aqui investigando o governo, porque a gente está em busca dessa isenção política. Isso não existe. Arthur, a gente vai continuar com esse papo, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí.